Olá, meus irmãos, graça e paz sejam com todos. Quero convidá-los a refletir na palavra do nosso Deus, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4. E Paulo diz o seguinte nesse texto: Portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria, minha coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com outros demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram arrolados no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste e recebeste de mim e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, assim diz o apóstolo Paulo. Já viu aquela expressão, ou alguma vez você já se expressou dizendo, eu era feliz e não sabia? Deparei-me certo dia com um poema, e a autoria é desconhecida, e esse autor dizia assim, eu era feliz. Nos meus tempos de escola, eu era feliz e disso sabia. Só não sabia que esta felicidade se perdia enquanto a gente crescia. A vida era uma eterna festa, o mundo uma eterna regalia. Hoje o mundo é tão diferente, não se parece com o que a gente vivia. Prestava atenção às aulas e a professora obedecia. Mesmo sendo uma boa aluna, fazia muita estripulia. Depois da aula, gangorrava, queimava e ping-pong, pique-bandeira, pique-pega e 5 Marias. Havia entre nós afeto, carinho, celebrávamos a amizade a cada dia. Dia dos pais, dia dos mestres, nenhum de nós se esquecia. E para demonstrar nosso afeto, serenata para eles nós fazíamos. Mas com o passar do tempo, o mundo foi perdendo a magia. E hoje toda esta felicidade é somente nostalgia. Agora adulta, por outros caminhos eu trago doces lembranças da infância e da adolescência. Tempo que vivemos intensamente. Tempo que eu era feliz e sabia. A carta que nós temos, que lemos agora com o apóstolo Paulo, é chamada a Carta da Alegria. Entre os escritores, entre os comentaristas, entre os pregadores, ela é tida como a Carta da Alegria. E Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja que era a alegria também do seu coração. Uma igreja que foi fundada por ele, seus companheiros de viagem, por torno dos anos 50 até 54.
E ao escrever essa carta, ele tem saudade daquela igreja e saudade daqueles irmãos. É uma igreja do seu amor. Ele se alegrava agora com o feito desta igreja, com o ministério desta igreja. Os comentaristas dizem que a palavra-chave dessa carta é alegria e contentamento. E nós podemos encontrar essas duas expressões, ou este sentimento de Paulo, em diversos versículos desta carta. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, é tido como pensamento central, o versículo central desta carta, a carta da alegria. Nossos dicionários descrevem a alegria como um estado de satisfação extrema de um ser humano, sentimento de contentamento, de prazer excessivo. A condição de satisfação da pessoa que está contente, alegre. Alegria é manifestação de contentamento e de prazer em alguém. Alegria é a ação de se divertir, ou o próprio divertimento. Paulo nos traz, nessa carta, preciosos ensinos, que nós podemos nos edificar com eles. E eu encontro nesse texto sagrado Paulo mostrando que a alegria que ele sente, que o crente deve sentir no Senhor, alegrai-vos no Senhor, é uma alegria que é um bem relacional. Não é simplesmente uma euforia, um êxtase, uma emoção, mas a alegria é o resultado de um relacionamento pessoal. E encontramos nesse texto a alegria de Paulo com o Senhor da igreja de Filipos. Paulo tem uma alegria por aquela igreja e Paulo tem uma alegria pelo Senhor daquela igreja. Ele se alegra, seu coração está alegre. Quando ele tem uma retrospectiva da história passada naquela cidade e quando ele lembra do ministério de muitos irmãos naquela cidade e agora sendo alvo do ministério daquela igreja, levando até ele recursos para o seu trabalho missionário, o coração de Paulo outra vez manifesta alegria. Alegria com o Senhor da igreja. Alegrai-vos no Senhor é a exortação de Paulo, é o conselho de Paulo. Alegrai-vos no Senhor. O termo em destaque é uma preposição em, que é locativa, associada a um artigo definido, ou. Então Paulo está dizendo que a alegria da igreja de Filipos, a alegria de Paulo, a alegria de todos os cristãos, é alegrar-se no Senhor. Este é o segredo, alegrar-se no Senhor. Como se já não bastasse alegrar-se com o Senhor, ou alegrar-se com os feitos do Senhor. Mas Paulo está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos disso, no Senhor. Tanto Paulo como os salmistas têm essa tônica para os seus leitores de seu tempo. Nos Salmos nós encontramos a alegria do salmista com o Senhor e a alegria do salmista com os feitos do Senhor. Ele diz no texto sagrado, alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo traz este texto sagrado a alegria, dizendo que a alegria é um estímulo no Senhor. Que quando nós estamos no Senhor, nós vamos ser estimulados a ter contentamento e a termos alegria. Nós vamos desfrutar desse relacionamento com o Senhor. É uma relação de intimidade, e essa intimidade com o Senhor, essa comunhão com o Senhor, proporciona esse prazer com o Senhor da igreja e com a igreja do Senhor. Com os feitos do Senhor na igreja, com os feitos da igreja do Senhor. Na verdade, é um convite a um mergulho na pessoa de Jesus. Jesus, de fato, é a alegria dos homens. Isso não é apenas uma palavra de efeito, de um fruto de uma canção tão famosa entre nós,
mas é o prazer de nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, como resultante de uma relação com Jesus. É em Jesus. Não é apenas com Jesus, mas é em Jesus. O Velho Testamento, na Velha Aliança, salmos estão recheados de convites aos justos do Senhor, como a toda a terra, a se alegrarem no Senhor. Como o Salmo 97, versículo 12, o salmista diz: alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Ou ainda a declaração de estar alegre com os feitos do Senhor, como no Salmo 126, versículo 3. Quando o salmista diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegrar-se no Senhor e alegrar-se pelos feitos do Senhor. São coisas que se complementam, que se manifestam em nossa vida. A nova aliança, o Novo Testamento, o mesmo acontece. E é a mesma petição e a mesma exortação e o mesmo ensino como este de Paulo em Filipenses 4:4. Estimula os crentes a se alegrarem no Senhor. E faz com acentuada ênfase: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Ele mesmo afirma que a alegria do crente é fruto da comunhão deste crente com o Espírito Santo. E que a alegria é mesmo fruto do Espírito Santo na comunhão dos santos com o Espírito Santo. A alegria faz parte da vida de todo ser humano, em todo o tempo de sua existência. Todos nós experimentamos alegria, momentos de prazer, tanto crentes quanto não crentes, pecadores e justos, todos têm os seus momentos de alegria, de contentamento, mas só os justos do Senhor têm alegria no Senhor, com o Senhor. Alegria com o Senhor da igreja, alegrai-vos no Senhor. E Paulo também tem aqui a manifestação de sua alegria com a igreja do Senhor. Era a igreja que trazia o coração do Paulo boas lembranças e trazia agora, naquele momento, gratidão a Deus pelos feitos da igreja. E a lembrança da cooperação do Senhor da igreja, na fundação daquela igreja. E agora a alegria da cooperação da igreja com o Senhor na expansão da palavra do Senhor. Uma justa cooperação, Senhor da igreja e igreja do Senhor. Proporciona àquele velho apóstolo contentamento. A propagação do nome de Cristo em muitos lugares por meio da igreja faz com que ele se alegre no Senhor, com o Senhor da igreja e com a igreja do Senhor. A alegria como uma unidade cordial da igreja. Paulo até suplica que haja comunhão entre os irmãos, para que a alegria pudesse impeirar entre eles. Há duas irmãs que estão com problemas, e Paulo pede a reconciliação entre elas, a comunhão entre elas. E com certeza essa reconciliação e essa comunhão traria grande gozo, tanto a elas como ao corpo da igreja do Senhor naquele lugar. Alegria com a unidade cordial, amorosa, da amizade entre os membros da igreja. A alegria com o resultado sacrificial pela solidez da fé da igreja do Senhor. Capítulo 2, versículo 17. Podemos encontrar essa ênfase e essa mensagem quando o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja que ele teve como alegria resultado de sacrifícios pela solidez da fé. Observemos capítulo 2, versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, veja bem, Filipenses 2, versículo 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício, a serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Veja bem, repetindo,
Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, isto é oferta sacrificial, sobre o sacrifício, a ideia de derramar seu próprio sangue sobre o altar, a serviço da vossa fé, da fé da igreja, com todos me alegro, me congratulo. Olha só que o apóstolo Paulo está dizendo que esta alegria é tão indizível que até mesmo o sofrimento é incapaz de tirá-la, mas antes de tudo é capaz de produzi-la. A alegria como resultado do próprio sacrifício para que o nome de Jesus seja conhecido na igreja, com a igreja e através da igreja onde ela está plantada. A alegria é de fato o termômetro de sua relação com o Cristo da igreja e com a igreja de Cristo. Segunda coisa que a gente observa nesse texto, que a alegria é de fato uma coluna de sustentação de todo crente. No capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo diz algo interessante sobre isso, como a alegria no Senhor nos faz proveitosos na adversidade. Filipenses 1,12, o apóstolo Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Muitas coisas ruins que estavam acontecendo com Paulo proporcionavam a Paulo alegria e gozo de estar sofrendo por Cristo. A alegria do Senhor o faz proveitoso na adversidade. E um outro aspecto importante, como é sustentação do crente, diz que a alegria do Senhor ratifica a nossa fé em tempos de crise. A alegria no Senhor ratifica a nossa fé em tempos de desgostos, de perdas, de sofrimento. Capítulo 3, do versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegria que manifesta a fé dos crentes em tempos de crise. O capítulo 3 dessa carta traz uma descrição de sérios problemas e desgostos que pode se cometer à igreja do Senhor. Obviamente, os filhos de Deus estão sujeitos a mudanças de humor, como qualquer outra pessoa. Sorrimos e choramos, alegramos e nos entristecemos. Coisas que são antagônicas sobrevêm a crentes. São afligidos por problemas, são afligidos por enfermidades, são afligidos por perdas, contrariedades, frustrações e tantas outras coisas, como todo mundo. Mas aquele que conhece o Senhor e está no Senhor tem alegria no Senhor, alegria com o Senhor e alegria com a igreja do Senhor. E algo importante, alegria por ser igreja do Senhor. De fato, é uma hipocrisia andar ostentando sempre um sorriso no rosto, como se um sorriso no rosto fosse de fato prova de alegria. Assim como há estampado um sorriso no rosto do palhaço que está triste. Então, um sorriso nem sempre é de fato a expressão real e verdadeira da felicidade, do contentamento de alguém. Mas observe, quando nós estamos no Senhor, com o Senhor da igreja, tanto a alegria como a tristeza que fazem parte da vida cristã geram em nós proveito. Mas o Senhor deve ser fundamento maior da nossa alegria, em todas as circunstâncias. Comunhão com o Senhor proporciona-nos isso. Se a nossa comunhão com o Senhor é cultivada, a alegria será resultante da presença do Espírito deste Senhor em nós. Salomão diz em Provérbios 15:13 que o coração alegre formoseia o rosto, mas a tristeza do coração abate o espírito. Mas é ele também quem diz em Provérbios 17:22 que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos.
Mas quando nós estamos no Senhor, é nesse tempo de espírito abatido que Deus em Cristo, pelo seu Espírito, gera em nós ainda contentamento. É em tempos de tristeza e de adversidade que a gente experimenta gozo e alegria, contentamento no Senhor. Isso é maravilha que os crentes experimentam em Cristo Jesus. Cristo faz com que as nossas dores, tristezas tenham curta passagem em nossa vida. E Ele mesmo é poderoso para fazer com que essas dores, essas tristezas, em passagem pela nossa vida, tenha proveito para a nossa fé. Lembramos que a tristeza pode durar uma noite toda, mas a alegria vem com o amanhecer. Mas a tristeza durante toda a noite vai gerar em nós proveito de fé, experiência com o Senhor. A alegria na manhã será resultante de uma noite de tristeza passada aos pés do Senhor. Isso é resultado da operação do Senhor em nós. Isso é resultado que esse Senhor pode fazer por nós. Portanto, alegrar no Senhor é o segredo para a vida cristã. Se sua alegria é no Senhor, isso será um testemunho real de sua relação com o Senhor, da igreja, na comunidade onde sua igreja está plantada. E isso lhe será por suporte e há de fazer tudo por Cristo, pela igreja de Cristo, com contentamento e alegria. Se sua alegria é no Senhor, essa alegria ninguém pode tirar. Essa alegria não será circunstancial. Ao contrário, ela será uma coluna a sustentá-lo em dias de prova de fé. Então, o conselho de Paulo vale para nós. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, sim, no Senhor. Há muitas razões de nos alegrarmos em Cristo Jesus. Há muitas razões de nos alegrarmos com Cristo Jesus. E a nossa vida em Cristo e por Cristo há de gerar alegrias em tantas outras pessoas, como Paulo tem alegria pela igreja de Filipos, porque era uma igreja que estava no Senhor, cooperando com o Senhor, servindo ao Senhor. Em tempos como agora que nós sofremos, que o Brasil e o mundo passam por momentos de angústias, aflições, de inquietações, seja um tempo de experimentarmos a alegria do Senhor. Essa alegria nenhum vírus pode tirar. Essa alegria nem a morte pode fazer cessar. Portanto, experimente alegrar-se no Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso contentamento. Que Teu Espírito Santo ajude aquele irmão, aquela irmã que agora tem passado por um momento difícil. Aquela família que está com problemas difíceis. Guarda-os no Teu santo nome. E que mesmo com lágrimas nos rostos, lágrimas descendo na face, possam experimentar o milagre da alegria no Senhor. Meus queridos, graça e paz estejam com meus amados. Tenham todos uma semana cheia da graça do nosso Deus. Deus os abençoe.